Você já se pegou alguma vez caminhando sem rumo? Já sentiu estar desorientado ou perdido? Essa parece ser a realidade de todos os seres humanos. Antes mesmo que o homem pecasse e o mal surgisse em nosso mundo, Deus já havia estabelecido um plano para resgatar o homem, salvar o homem. Salvar de quê? Do que preciso ser salvo? Jesus veio a este mundo para salvar você e eu do pecado e da morte. Em janeiro de 2013, morreu nos Estados Unidos, aos 83 anos de idade, Leon Leyson. Você sabe quem foi esse homem? Você conhece sua história? Certamente conhece parte dela. Ele foi o último sobrevivente de uma lista de 1.200 judeus salvos da morte durante o regime nazista por um homem chamado Oskar Schindler. Leyson tinha quase 10 anos, quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939. 6 meses depois, sua família foi transferida para um gueto em Cracóvia. Ele perdeu 2 de seus irmãos durante o Holocausto, mas foi protegido por Schindler enquanto trabalhava em sua fábrica. Leyson, certa vez, estava fraco de tanto passar fome. Então Schindler dobrou sua alimentação. Ele também colocou a mãe de Leyson e os irmãos sobreviventes em sua lista. Apelidado de Pequeno Leyson, ele era tão miúdo que conseguia entrar em uma pequena caixa para operar o maquinário na fábrica de Schindler. Em 1993, foi lançado o filme A Lista de Schindler. Após o sucesso da produção, Leyson começou a ir a público e contar sua história nos Estados Unidos e Canadá. Em 1997, em uma entrevista, ele disse: "A verdade é que eu não vivo minha vida na sombra do Holocausto. Eu não dou aos meus filhos um legado de medo. Eu dou a eles um legado de liberdade." Leyson viu Schindler pela última vez em 1974, em uma visita a Los Angeles, pouco antes de morrer. Leyson estava com um pequeno grupo de judeus que foram ao aeroporto para recebê-lo. Mas antes que se apresentasse, Leyson ouviu de Schindler: "Eu sei quem você é. Você é o pequeno Leyson. Você é o pequeno Leyson." Aqui está a sepultura de Oskar Schindler. Essas pedras sobre a sepultura foram colocadas por judeus que vieram visitar o seu túmulo e agradecer por sua ação. Ao colocarem essas pedras sobre o seu túmulo, eles sempre pronunciam um ditado: "Quem salva uma alma, salva a humanidade." E aqui, na sua sepultura, está escrito em hebraico: "Justo entre as nações."
Estamos agora em outro cemitério. Aqui, segundo a tradição, Jesus teria sido sepultado. Não temos aqui uma lápide sepulcral, como a de Schindler, dizendo o Salvador inesquecível de 1.200 judeus perseguidos. Mas Jesus gravou na história, com seu próprio sangue, o título de Salvador do mundo. Em Lucas 19:10, Jesus deixou isso muito claro, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio resgatar a humanidade da morte eterna. Já em seu nascimento, o anjo havia dito a José: "E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Já o piedoso Simão, por ocasião de sua apresentação no templo, declarou: "Senhor, já podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação." A Bíblia informa que o salário do pecado é a morte. Já que todos pecaram, o nosso destino certo seria a morte eterna. Mas Jesus veio a este mundo para assumir a nossa culpa, morrer em nosso lugar. E graças à sua morte, nós hoje podemos ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade de vida eterna. O plano da salvação não foi um plano tardio. Deus não foi pego de surpresa. É por isso que a palavra de Deus declara que o Cordeiro de Deus foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Antes que o pecado surgisse, Deus já havia providenciado um plano, caso o homem caísse, para que ele pudesse ser salvo. Em Lucas 15, nós encontramos 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Este capítulo poderia ser chamado os achados e perdidos da Bíblia. Mas na parábola da ovelha perdida, Cristo nos ensina de que não fomos nós quem fomos ao encontro dele, ele que veio ao nosso encontro. Nós não encontramos a Cristo, foi ele quem nos achou. Ele veio em nossa direção, ele veio nos salvar do pecado, nos salvar da morte eterna. Não nos arrependemos para que Deus nos ame, mas Deus nos ama para nos conduzir ao arrependimento. Quando a ovelha finalmente é encontrada e levada de volta para o aprisco, o júbilo do pastor se exprime em cânticos de louvor. Ele chama seus amigos, vizinhos e faz uma grande festa. De igual forma, o céu e a terra se unem em louvor a Deus quando um pecador que estava perdido é encontrado e salvo. Quanto esforço fez a ovelha para finalmente ser salva? Nenhum. Ela simplesmente baliu desesperadamente. Isso nos ensina claramente que nós não somos salvos pelas obras, mas exclusivamente pela graça de Deus. Paulo declarou: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." Somos salvos pela graça, independentemente das obras. E essa salvação, ela é recebida mediante a fé. Fé em Cristo como o prometido Cordeiro de Deus. Fé nos méritos de Cristo, que são suficientes para nos perdoar e salvar. Fé na justiça de Cristo que nos é imputada. E nós somos salvos pela vida santa que Ele levou. É por isso que o apóstolo Paulo declarou: "Mais longe esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo." 6 meses após a morte de Leon Leyson, o último sobrevivente da lista de Schindler, uma das 4 cópias existentes da lista foi oferecida num leilão que durou 10 dias. Ela foi oferecida por um preço de reserva de $3 milhões. No entanto, não recebeu nenhuma oferta. Talvez as pessoas não quisessem manter vivas uma história tão triste de injustiça e morte. Eu não sei. Mas eu queria falar para você de uma outra lista. É Deus quem está fazendo essa lista. Ela se encontra no livro da vida. E lá estão sendo colocados os nomes
de todos os que forem salvos pelo sangue do Cordeiro. Seu nome já está nela? Você deseja que seu nome seja escrito nessa lista? Só há um caminho. Abra seu coração e deixe entrar Jesus Cristo, o Salvador inesquecível. Você deseja que o seu nome seja escrito na lista que Deus está escrevendo nos céus? Você deseja que o seu nome vá para o livro da vida? Só há um caminho. Abre o seu coração a Jesus Cristo e permita que Ele seja o teu Salvador. Se esse é o teu desejo, ore comigo agora. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por tão grande salvação que nos foi oferecida na cruz do Calvário. Hoje, queremos abrir-te o nosso coração e declarar Jesus como nosso Salvador pessoal. Ajuda-nos nessa decisão. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Jesus disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que vai voltar. Espere-o.